Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, neste novo dia, por onde quer que você vá. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus. Terminamos de ler o livro de Números, na verdade lemos Levítico e Números na sequência. E agora voltamos para o Novo Testamento para ler Marcos, intercalando dois livros do Velho Testamento com um livro do Novo Testamento. Portanto, se você está com a sua Bíblia aí ao seu alcance, já a abra em Marcos capítulo 1 e vamos fazer esta leitura. Mas antes da leitura, quero lhe dar a seguinte explicação introdutória. A Bíblia tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um destes evangelhos conta a história de Jesus de uma perspectiva. Para Mateus, Jesus é o rei de Israel. Mateus, apóstolo de Jesus, escreve especialmente para os judeus cristãos, para a comunidade judaica, para dizer que Cristo é o cumprimento das profecias lá do Velho Testamento feitas a Davi, de que Davi teria uma dinastia eterna e que esta dinastia é eternizada na pessoa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Mateus. A mensagem de Lucas, Lucas era discípulo do apóstolo Paulo. Lucas escreve o seu evangelho especialmente para a comunidade gentílica. Especialmente ele dedica o seu livro a uma pessoa chamada Teófilo, né? Então, a abordagem de Lucas da história de Jesus é que ele apresenta o Deus que se fez homem. Ele apresenta o lado humano de Jesus, né? O evangelho mais humano do Senhor Jesus é o evangelho de Lucas. Depois nós temos o evangelho de João, que João era apóstolo de Jesus. E João escreve um evangelho mais geral para todas as pessoas, independente de serem judeus ou cristãos. Mas a abordagem de João é enfatizar o lado divino do Senhor Jesus. É como se Lucas dissesse, esse Deus é homem, e João dissesse, esse homem é Deus. Então, todo o evangelho de João é dedicado a mostrar a divindade de Jesus. E o evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho, que é esse que nós vamos ler agora, é o evangelho do servo. Marcos era discípulo do apóstolo Pedro, então ele escreve o seu evangelho da perspectiva do apóstolo Pedro. E ele então diz, sua mensagem é essa: Jesus é o servo. Se você ler Isaías, a partir do capítulo 40, nós temos o servo do Senhor profetizado lá no livro de Isaías. Então, ele é o servo que assume as nossas culpas, que sofre em nosso lugar. E aqui no Evangelho de Marcos, Jesus é o servo. Então, o Evangelho de Marcos é o menor evangelho de todos, tem apenas 16 capítulos. E é um evangelho muito intenso em atividade. Jesus está o tempo todo ensinando, pregando, curando, visitando pessoas e pregando o evangelho. Então é de muita atividade. Tenha isso em mente quando estiver lendo o evangelho de Marcos. Jesus é o servo de Deus, o servo por excelência, o servo perfeito de Deus, figura de todo servo que nós devemos ser no nosso serviço a Deus, servindo uns aos outros. A mensagem de Marcos é que nós somos chamados para sermos servos de Deus e nós servimos a Deus servindo uns aos outros, assim como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Tá bom? Feita essa introdução, vamos ler então o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então,
Marcos começa apresentando João Batista, que foi o precursor de Jesus. Ele não fala nada sobre o nascimento de Jesus e sua infância, como fazem Mateus e Lucas, né? Ele já começa apresentando o precursor de Jesus, que era João Batista, e mostrando que João Batista cumpria as profecias feitas lá no livro do profeta Isaías, que ele cita aqui nos versículos 2 e 3. Verso 4 diz: assim surgiu João Batista batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Mateus dá ênfase ao evangelho do arrependimento. Inclusive não tem, deixa eu dizer isso aqui, não tem evangelho sem arrependimento. Não tem comprometimento com o evangelho sem arrependimento e conversão. Hoje o pessoal está muito no evangelho aí de passar a mão na cabeça das pessoas sem chamá-las ao arrependimento. E muita gente está vindo para buscar uma igreja evangélica sem passar pela experiência do arrependimento e da conversão, do abandono dos pecados, e sem reconhecer esse pecador e sem confessar os seus pecados. Inclusive, muita gente na igreja vive vidas repetindo certos pecados e vivendo como se isso fosse uma coisa normal, sem reconhecer sua situação. E Jesus já disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Se você não reconhecer sua doença espiritual, chamada pecado, você não vai se livrar da doença, não vai procurar o médico, o único médico que pode curar da doença espiritual, que é Cristo. E tudo isso passa pelo arrependimento. E ele diz, verso 5, a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. Tem que admitir que é pecador, confessar os pecados e se converter. De novo, não há vida cristã verdadeira sem passar pelo arrependimento, a confissão de pecados e a conversão. E aí, confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão, versículo 6. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem. É uma mensagem de João: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele está anunciando Cristo, dizendo que Cristo era incomparavelmente mais poderoso do que ele, João Batista. Ele diz: eu não sou digno nem de ser um escravo dele, porque quem tirava os calçados dos seus senhores para lavar-lhes os pés eram os escravos. E ele está dizendo: eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dele. Em outras palavras, eu não sou digno nem de ser um escravo dele. Inclusive, esse é outro ensino importante. Não tem vida cristã sem reconhecer a nossa indignidade e o nosso pecado. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, primeiro passo, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é reconhecer sua própria indignidade. Nós não merecemos nada. Eu ouço cristão, às vezes, orar e dizer que Deus nos dê conforme o nosso merecimento, nos faça merecedores. Não tem. Nós não somos. O único merecedor diante de Deus é Cristo, que deu a sua vida na cruz em nosso lugar. Eu e você não temos mérito algum, nós somos pecadores. Versículo 8. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Ele diz: o meu batismo é só um símbolo. Ele é quem dá o verdadeiro batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Toda pessoa nascida de novo pela fé em Cristo, mediante o arrependimento, a conversão, isso é operado pelo poder do Espírito Santo, e só assim para que a pessoa receba o Espírito Santo, até porque não tem como viver a vida cristã sem o poder do Espírito Santo. Ninguém vive a vida cristã pela capacidade própria, tem que ser pelo poder do Espírito Santo. Mas vamos lá. Versículo 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. Então ele resume muito rapidamente o batismo de Jesus. Versículo 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele.
Então veio dos céus uma voz: tu és o meu filho amado, de ti me agrado. Isso aqui é uma maneira de mostrar a proeminência do Senhor Jesus, mais do que qualquer outro, inclusive João. E então Jesus é aquele que tem o seu batismo autenticado por uma manifestação visível e audível do Espírito de Deus e da voz do próprio Deus. E ele diz, versículo 12, logo após o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser provado. Ali esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Essa estadia de Jesus, 40 dias no deserto e sua tentação por Satanás, Mateus e Lucas tratam isso mais detalhadamente. Marcos dá apenas um resumo aqui, porque não é prioridade de Marcos entrar nestes detalhes. Versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Então, Marcos vai resumindo as coisas muito rapidamente. Agora João Batista já está preso. E Jesus agora vai para a Galiléia pregar as boas novas, ou o evangelho, né? Versículo 15, a mensagem de Jesus é: o tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Olha a mensagem do arrependimento aqui. O ser humano precisa, para ser um cristão, o primeiro passo é reconhecer os seus pecados, se arrepender, confessar e receber Cristo como seu Salvador. Se alguma pessoa está numa igreja por outro motivo, ainda não é um nascido de novo, porque não passou pelo arrependimento e a conversão. É o caso de cada um analisar-se, avaliar-se a si mesmo. Versículo 16, andando à beira do mar da Galiléia, Jesus andando, o servo agora, ele está em atividade. Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus está agora já chamando os primeiros apóstolos, porque o servo perfeito de Deus, Jesus Cristo, ele não perde tempo no Evangelho de Marcos. Ele está sempre em atividade, agindo no reino de Deus, no cumprimento da sua missão. Verso 19, indo um pouco mais adiante, viu no outro barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Então Jesus continua chamando apóstolos aqui, seus discípulos. Por exemplo, o Evangelho de João traz mais detalhes sobre como foi esse chamado, porque aqui só diz que Jesus viu, chamou e eles foram. Mas houve algo antes que Marcos não descreve. Marcos vai direto ao ponto porque ele tem pressa. Verso 21, eles foram para Cafarnaum, Jesus e seus apóstolos, primeiros, Pedro, André, Tiago e João. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Olha o servo aqui já no sábado dentro de uma sinagoga em Cafarnaum, ensinando o evangelho, a palavra de Deus. Verso 22, todos ficavam maravilhados com seu ensino, porque eles ensinava como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus falava com convicção que era impressionante, que trazia convicção aos seus ouvintes. Isso é um problema para muitos pregadores que não demonstram convicção naquilo que falam. Versículo 22, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles, já li, né? Porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. 23, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. É uma maneira de Marcos mostrar Jesus agindo na libertação de uma pessoa possessa de espírito imundo, e uma maneira de Marcos também demonstrar que até os demônios reconheciam Cristo.
Cada um dos evangelistas que narra esses episódios é como se dissesse assim: é incrível que demônios reconheçam Cristo e que seres humanos não o reconheçam. É incrível isso. Versículo 25, cale-se e saia dele. Repreendeu Jesus. Jesus exerce a sua autoridade. Cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando: o servo perfeito de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, exerce sua autoridade em nome do seu Pai, Deus, e expulsa o demônio. O demônio tem que se submeter à ordem de Cristo. Um ensino especial para nós. O cristão não tem que ter medo de demônio quando ele tem Cristo na sua vida, ele está sob a autoridade de Cristo. Certo? Verso 27, todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino e com autoridade? Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Então, o milagre de Jesus aqui, a autoridade de Jesus ficou muito evidente, o seu poder, né, que impressionou os seus ouvintes. Vou dizer uma coisa para você nesse espaço aqui: se você não é impressionado com Jesus, falta alguma coisa na sua vida, se não conhece Cristo. Versículo 28, as notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. E Marcos vai mostrar o resultado disso, que é gente chegando para ser atendido e Jesus tendo que se desdobrar para atender multidões de pessoas. Versículo 29, logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. Pedro e André recebeu aí Jesus com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Mais uma pessoa que Jesus vai curar. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão, desculpem, e ajudou a levantar-se. Opa! A febre a deixou e ela começou a servi-lo. Tudo aqui é muito rápido, porque o servo tem pressa de servir. Verso 32, ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. Depois do pôr do sol, já à noite, está dizendo, o servo não perde tempo, ele à noite ele está trabalhando. Toda a cidade se reuniu à porta da casa do Pedro. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças, também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era e ainda não era hora de propagar muito, porque Jesus tinha um ministério terreno a cumprir até que fosse morto, da forma como o Pai determinou. Versículo 35, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Veja que o servo, ele trabalha até a noite e ele começa a sua diária na madrugada. Mas apesar de toda a correria e trabalho de Jesus, uma coisa que ele não negligencia, ele tem tempo para a oração. Que nunca o nosso corre-corre do dia a dia tire o tempo da comunhão com Deus em oração. Porque o tempo da comunhão com Deus em oração é que dá o preparo para que nós possamos servir a Deus efetivamente. 36. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando, servo. Não tem servo aqui, sou eu que estou dizendo, mas a mensagem é do servo, que não tem tempo. E está preenchido o seu tempo o dia todo. Verso 38, Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, pois foi para isso que eu vim. E ele tem pressa de pregar, vamos andar e pregar. De 39, então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. 40, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Esse texto é um dos que eu mais gosto, né, dessas descrições do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Um leproso não podia se aproximar de alguém que não fosse leproso, ele tinha que ficar em lugares desertos, fora da comunidade. Se alguém se aproximasse, ele tinha que gritar: imundo, imundo, porque a lepra era considerada uma maldição.
e podia ser contagiosa a outras pessoas. Mas esse homem aqui, ele reconhece o poder de Jesus e ele se aproxima e pede, e ele diz: se queres, podes purificar-me. Verso 41, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E Marcos faz questão de dizer que Jesus tocou no leproso porque não podia tocar no leproso. Isso aqui é fantástico, porque na lei de Moisés, se você tocasse no leproso, você ficava imundo, contaminado, teoricamente, espiritualmente, pela lepra. E agora Jesus vai mostrar que no reino de Cristo é o inverso. No Velho Testamento, na lei de Moisés, se tocasse no leproso, o que tocou ficava contaminado pela impureza do leproso. Aqui no reino de Deus, Jesus está mostrando que se ele toca no leproso, não é Jesus quem fica impuro, é o leproso que fica curado. Isso é uma lição para nós. Você está nesse mundo não é para ser contaminado pela impureza e o pecado do mundo, é para que onde você estiver, você seja instrumento de libertação dos pecadores por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Eu e você somos esses instrumentos para levar a libertação em Cristo. Você está num local de pecado, na roda dos escarnecedores lá, não é para participar da roda dos escarnecedores, é para que ali se proclame o Evangelho de Cristo e aqueles escarnecedores sejam livres. Versículo 42, imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Aqui no Evangelho de Marcos as coisas acontecem tudo muito rápido, porque o servo do Senhor não tem tempo a perder. 43, em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência, despediu o ex-leproso. Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Jesus ordena que ele, como judeu que era, para ser declarado cerimonialmente puro, tinha que se mostrar ao sacerdote. Jesus é um cumpridor da lei, visto que nós, pecadores, não tínhamos condições de cumprir a lei de Moisés. Então Jesus a cumpriu, né, por nós. 45. E aí Jesus cumpriu por nós e agora a nossa lei é a lei de Cristo. Outro dia eu volto a falar sobre isso, hoje não. Verso 45, ele porém saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. O leproso não se conteve e saiu proclamando o que Cristo tinha feito por ele. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Não solitário porque não tinha gente, ele procurava lugares solitários, mas as pessoas iam atrás. Olha o final do verso do capítulo, na verdade. Todavia a si mesmo vinha a ele gente de toda parte. Porque o servo perfeito de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não para. Essa é a tônica do Evangelho de Marcos. Que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Peço a você que deixe nos comentários desse vídeo aí as impressões que você teve desta leitura. Se você concorda ou se discorda daquilo que nós falamos, deixe aí nos comentários. Se você notou algum detalhe que eu não destaquei e você gostaria de destacar, faça isso nos comentários, isso ajuda o vídeo a ganhar repercussão. Não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhe se possível aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares ou de amigos ou de irmãos da igreja e até em outras redes sociais que você possa compartilhar. Nós ficamos muito agradecidos porque isso ajuda o vídeo a ter alcance, a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? E se alguém está assistindo esse conteúdo pela primeira vez, não está inscrito no canal e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da palavra de Deus, está convidado a se inscrever no nosso canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, obrigado, meu Pai, por todo o amor e bondade com que o Senhor tem cuidado de nós, pelas incontáveis bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigado por mais uma noite de descanso, um novo dia, a oportunidade de acordar com saúde, começar um novo dia, alimentando nosso espírito com a sua palavra. Obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo pão de cada dia suprido em nossas mesas, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora.
sobre a sua vida, sobre a sua família, que o seu lar seja um templo onde Jesus seja adorado em espírito e em verdade, onde o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo estejam presentes, proporcionando harmonia, bem-estar entre o casal, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, para que cada lar seja um local de estabilidade, de aconchego, de segurança para toda a família. Ó Deus, que cada casa seja um templo de adoração ao Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, preservando a saúde, restaurando a saúde de quem está doente, fazendo milagres a favor do seu povo, tocando com o seu toque curador. Se alguém, ó Deus, o Senhor deseja usar os médicos, os medicamentos, as internações, as cirurgias, seja feita a sua vontade, mas nós estamos intercedendo. Milagres do Senhor, intervenções do Senhor a favor dos enfermos para que lhes seja concedido cura, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Ó Deus, em nome de Jesus. Se alguém está desempregado, abre-lhe porta de emprego e de renda, meu Pai, em nome de Jesus. Se alguém está endividado, dá-lhe soluções financeiras. Dá sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado para a provisão de cada servo seu, para que vivamos com abundância, com liberalidade, com liberdade financeira, econômica. Ó Deus, a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, sobre cada congregação local, sobre os pastores, evangelistas, missionários, diáconos, líderes das igrejas em geral. Que os pastores tenham a sua fé renovada a cada manhã e sejam instrumentos para avivamento do seu povo, para pregar a mensagem do arrependimento, da fé, para levar as pessoas a entregar as suas vidas a Cristo, em nome de Jesus. Ó Deus maravilhoso. Que a sua bênção, meu Pai, esteja sobre a cada missionário, lá no campo missionário. Ó Deus, abrindo portas diante de cada um, protegendo, fazendo frutificar o trabalho de cada um no cumprimento da sua missão. Tudo isso nós pedimos, graças confiadas unicamente na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seu amor revelado na cruz, perdão dos nossos pecados, nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, o livre acesso à sua presença. Meu Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, para que sejamos bênção do Senhor por onde nós formos, na vida de todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Que o Senhor esteja nos cercando com a sua proteção, nos livrando de gente má, de acidentes, de doenças, de ataques do inimigo, em nome de Jesus. Nos conduzindo em vitória, prossigamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa palavra seja muito edificante para você. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos mais uma vez aqui, continuando a leitura do Evangelho de Marcos. Um grande abraço a todos.